Bom, a Associação Médico Espírita é uma associação de médicos espíritas. E eles se associaram não para professar a doutrina espírita em si, mas para usar os conceitos do espiritismo na profissão médica. Então, a primeira Associação Médico Espírita foi fundada em São Paulo, em 1968, e a partir daí a preocupação das associações sempre foi essa questão da implementação dos conceitos cristãos na atividade profissional, inicialmente de médicos, depois foi expandindo para outros profissionais da área da saúde, né? Psicólogos, fisioterapeutas, e isso ganhou uma dimensão muito grande no Brasil, por ação da doutora Marlene Nobre, e depois, a partir de 1999, com a fundação da Associação Médico Espírita Internacional, está começando a ser divulgado esse ideal em outros países, na América e na Europa. Bom, a AME Internacional ela foi fundada em São Paulo em 1999, na época já com a participação de alguns países da América Latina, né, Argentina, Colômbia. Hoje ela está representada em 9 países como instituição, Associação Médico Espírita Internacional, e nós já temos alguns núcleos de desenvolvimento na Inglaterra, por exemplo, né, na França, que são grupos que ainda não estão organizados, mas já existe alguma atividade nessa direção. Bom, para mim, eu já fui, eu não pensava em ser médico, eu pensava em ser cirurgião. Eu já queria ser cirurgião antes de ser médico. Eu sempre tive essa vontade, né? E depois, quando eu entrei na faculdade de medicina, sempre foi a área que me atraiu mais. Quando eu terminei a cirurgia geral, a especialidade que mais me mantinha com a possibilidade de fazer várias áreas era a cirurgia do aparelho digestivo, né? E eu acabei seguindo esse caminho. Atualmente eu tenho operado muito pouco, porque eu me transferi do estado de São Paulo para o estado do Mato Grosso do Sul, no Brasil, e nessa nova vida, nesse novo lugar, eu tive menos oportunidades de operar. E eu comecei mais a minha atividade como endoscopista. E atualmente 90% do meu tempo profissional eu atuo como endoscopista e só 10% como cirurgião, né? Bom, quando a gente começa a atuar como médico, se você é um médico atento, você percebe rapidamente que a questão espiritual é fundamental. Ela faz parte da constituição do ser humano, né? Nós somos seres espirituais. E quando você está diante de um paciente que está sofrendo com doenças, principalmente as doenças graves, as doenças crônicas, essa questão da espiritualidade é uma das mais importantes para o paciente encontrar um significado para a dor dele e para o paciente encontrar forças para enfrentar aquela dificuldade. Então, logo a gente percebe que a espiritualidade é um fator fundamental, que foi negligenciado pela ciência durante muitos anos, mas que hoje, já há alguns anos, pelo menos uns 10 anos, tem sido mostrado na literatura médica, nos trabalhos científicos, que é fundamental que se aborde a questão da espiritualidade dentro da medicina. Então, por uma questão de necessidade mesmo, o médico moderno está se voltando para essa questão e está estudando isso de uma maneira mais objetiva para tentar entender como é que ele pode usar essa questão da espiritualidade em favor do paciente dele. Bom, isso é uma questão cultural, né? A gente passou mais tempo da história da humanidade com essas duas coisas juntas, a ciência e a espiritualidade, do que separadas. Entretanto, nós estamos vivendo um período que está terminando esse ciclo em que foi necessário separar as duas coisas, né? O predomínio da igreja, cultural, intelectualmente, acabou, num certo momento, atrapalhando a evolução da ciência. E foi necessário fazer essa cisão, né? Então, o que era da parte material ficou com a ciência, da parte espiritual ficou com a religião, né? Só que o conhecimento, a verdade, as leis naturais, elas não são divididas em compartimentos.
Então, hoje, eu acho que nós já estamos maduros para refazer essa união, para reintegrar a questão espiritual com a questão científica. E todas as vezes que a gente muda um paradigma, existe uma resistência muito grande. Então, o Dr. Ian Stevenson, que foi um médico psiquiatra americano que estudou reencarnação, ele disse certa vez que a ciência evolui na medida dos funerais, né? Então, existem alguns funerais que precisam acontecer para que alguns preconceitos sejam derrubados e o novo paradigma se instale de uma maneira definitiva. Bom, em medicina a gente chama fisiopatologia, é o mecanismo causador da doença. Então, físio é de mecanismo, de forma, e patos de doença. Então, a fisiopatologia é a parte da medicina que estuda a causa da doença. Eu costumo dizer sempre que nenhuma doença tem uma causa única, é sempre um conjunto de fatores, até porque o ser humano é um ser com vários fatores que agem ao mesmo tempo. Então, tem o fator espiritual, que a gente julga muito importante, se não for o mais importante. Tem fatores ambientais, tem fatores sociais, biológicos e assim por diante, né? Então, o cancro, né, o câncer, como a gente chama no Brasil, é uma doença que tem também esse aspecto, né, a fisiopatologia espiritual. Uma das coisas que mostra isso de uma maneira mais clara é a presença dos oncogenes, por exemplo. O que é um oncogene? O oncogene é um gene que está lá no nosso genoma e que ele é causador de um tipo de câncer. Nós já identificamos vários oncogenes, né? A ciência já estudou bem esses oncogenes. E a visão mais materialista pensava o seguinte: bom, se tem um oncogene, vai ter o câncer. Isso não se comprovou. E o contrário também é verdade. Tem gente que não tem o oncogene e vai ter aquele câncer. Então, é um conjunto de elementos que, agindo juntos, acabam provocando ou não a doença. E a questão espiritual é, na minha opinião, fundamental para que isso ocorra. Tanto a nossa herança de outras vidas, né? Isso falando, levando em consideração a questão da reencarnação como uma lei biológica, que também é uma ideia que eu defendo, como dessa própria vida. Quer dizer, a maneira como eu encaro a minha vida, a maneira como eu encaro as dificuldades, os desafios que a vida me apresenta, podem abrir a porta para eu ter um câncer, um cancro, ou então me proteger desse cancro. Se eu tiver uma postura mais saudável, se eu tiver uma visão mais otimista, se eu tiver uma vida mais voltada para a questão espiritual, então a incidência do cancro diminui. Isso é uma coisa que já foi identificada em trabalhos científicos. Bom, hoje a gente está vivendo, existem essas duas teorias, que são chamadas as monistas reducionistas, que é o quê? Quem acredita que só existe a matéria, por isso reducionista, e monista, só uma coisa, a matéria que existe e não existe mais nada. E nesse caso, quem acredita nessa teoria acha que a mente é uma secreção do cérebro, né? Como a bile é uma secreção do fígado. Então, a mente seria um epifenômeno do cérebro. O funcionamento do cérebro é que gera o que a gente chama de mente. O Dr. Antônio Damasio, que é um neurologista português, trabalha nos Estados Unidos, é um representante dessa linha. E existe uma outra linha de pesquisadores que são os dualistas. Esses pesquisadores, eles acreditam que existe algo além da matéria, existe uma outra coisa que não é material. E essa outra coisa que não é material é que formaria a inteligência, ou a consciência, ou a mente. Depende da maneira como você vai se expressar, essas palavras podem significar a mesma coisa ou ter algumas diferenças. Mas o mais importante é a gente perceber que nesse pensamento dualista, a mente é que é a causa e o cérebro é o efeito. Então o cérebro ele vai funcionar como um instrumento de manifestação da mente e não o produtor da mente, né? As duas teorias existem prós e contras para as duas teorias, mas o que a gente tem observado é que existem muito mais evidências a favor da teoria dualista do que da teoria monista. Apesar de
que ainda, principalmente na área da neurociência, a maior parte dos pesquisadores ainda professa essa teoria monista. O que não está certo e que a gente tem criticado é que, principalmente a mídia, a chamada mídia especializada, que são aquelas revistas que falam de medicina ou de ciência de uma maneira popular, para a população em geral, esses jornalistas eles têm colocado a questão de uma maneira como se a única teoria verdadeira fosse a monista, materialista, como se não existisse possibilidade da dualista ser verdadeira. Enquanto a gente percebe, mesmo nos trabalhos científicos publicados e no acompanhamento que a gente tem feito da evolução dessa questão, que a verdade é que a ciência tem ido muito mais para o lado da teoria dualista do que da teoria monista. Ou seja, existem muito mais evidências de que realmente são duas coisas separadas. A mente é a mente e o cérebro é o cérebro. E que a mente existe sem o cérebro, não é? E vai continuar existindo quando o cérebro deixar de existir. Então, essas questões, elas são as questões para os próximos 50 anos serem discutidas nas neurociências, mas a gente percebe claramente uma tendência muito forte para a teoria monista desaparecer ou ser considerada inválida e a teoria dualista ser consagrada como uma verdade. Bom, esse livro que o André Luiz faz essa afirmação é o Evolução em Dois Mundos. É um livro fantástico, eu já li ele umas 6 ou 7 vezes e cada vez que eu abro ele eu encontro alguma coisa nova, né? Até brinco que ele parece um livro quântico, que ele vai se transformando de acordo com os colapsos quânticos que eu faço com a minha mente. Mas de todas as definições de célula que eu já encontrei nos livros de biologia, essa é a melhor. As células como animáculos infinitesimais domesticados, ou seja, o nosso organismo é um condomínio de 75 trilhões de células. Essas células elas seriam consciências rudimentares que estariam a serviço da minha alma, da minha mente, da minha individualidade, seja lá o nome que você quiser dar para isso. E estas células elas são condicionadas à minha mente. Então elas reagem de acordo com a minha mente. E isso é uma coisa que a gente já tem fortes indícios na medicina. E o exemplo típico é o efeito placebo. Eu dou uma substância inerte para o meu paciente, água com açúcar ou um comprimido de farinha, por exemplo. E digo para ele que aquele comprimido é um remédio poderoso para resolver o sintoma que ele está tendo. Se ele acredita em mim, ele toma o comprimido de farinha e o sintoma vai embora. Alguns trabalhos, por exemplo, com doença de Parkinson, além do paciente parar de tremer, que é a característica da doença de Parkinson, eles dosaram a dopamina, que é a falta, ou a substância que está faltando no paciente com Parkinson. E essa substância sobe com o comprimido de farinha. Ou seja, a mente da pessoa é que determina o que aquelas células vão ou não fazer. É claro que existem aqueles outros componentes que a gente falou. O ser humano é um ser complexo. A genética está lá, os genes estão lá, são tendências, a questão ambiental, a questão social, tudo isso faz parte. Mas no final das contas, quem vai ditar a maneira como as células vão se comportar é a mente. Então, dentro dessa perspectiva, eu não conseguiria definir melhor célula como animáculos infinitesimais domesticados. Então, essa é aquela questão, ela está muito ligada com aquela outra que a gente falou. Na prática diária, na prática clínica, o médico mais atento, logo ele percebe como é importante ele considerar a questão espiritual no paciente. Se você vai falar com um paciente que tem uma doença grave, ou uma doença que vai levá-lo à morte, ou um paciente que tem uma doença que não dá para curar, uma doença crônica, que vai trazer alguma sequela, que ele vai ter que aprender a conviver com aquela sequela, a questão espiritual ela se torna fundamental, porque isso dá para o paciente um significado para a dor, que a gente chama isso de resiliência. Viktor Frankl falou isso, o problema não é o sofrimento, mas o sofrimento sem significado. Na medida em que o paciente percebe que aquilo tem um significado, que ele dá um significado para a dor,
ele encontra uma força muito maior para enfrentar aquilo ali. E aquilo, além de fazer ele se sentir melhor, traz um aprendizado, uma evolução espiritual muito poderosa. Então, quando você percebe isso, a espiritualidade do seu paciente se torna uma ferramenta terapêutica sua. Se você aprende a perceber isso, se você consegue fazer um diagnóstico da maneira como o paciente encara a espiritualidade dele, se você aprende as formas como ele encara essa questão espiritual na vida dele, você pode reverter isso em favor dele durante o tratamento. Então, na relação médico-paciente, é fundamental que isso aconteça. Já existem algumas técnicas de anamnese espiritual. A gente tem recomendado e utilizado a técnica da doutora Cristina Puchalski, que é uma americana lá da Universidade George Washington, em que com 4 perguntinhas, você consegue fazer um diagnóstico de como aquele paciente, o que a espiritualidade significa para aquele paciente, como ele lida com aquilo, que significado aquilo tem na vida dele, e aí a partir desse diagnóstico você consegue ajudar o seu paciente a se ajudar, né? Porque o médico, na verdade, ele não está lá para curar o paciente, ele está lá para ajudar o paciente a encontrar o caminho da cura. Bom, então, as doenças psicossomáticas, como o nome está dizendo, né? Psico é do psiquismo, da mente, e soma do corpo. Então, seriam manifestações clínicas e doenças que se desenvolvem a partir de sentimentos ou de problemas psíquicos. Então, isso é uma coisa que é bem estabelecida, a medicina já conhece isso muito bem. Tem a ver com o que eu tinha dito sobre o efeito placebo e o efeito nocebo, que é também o mesmo efeito, ou seja, a mente, só que em vez dela produzir um benefício, como no placebo, ela produz um malefício, produziria uma doença. Então, a doença psicossomática seria um efeito nocebo, ou seja, alguma forma de pensamento, algum comportamento meu que leva a uma doença física, né? Quando a gente pensa nas vidas passadas, a gente pensa assim, que de uma vida para outra, como o Dr. Ian Stevenson chamou, de uma individualidade para outra, né? De uma personalidade para outra, que seria de uma vida para outra, você traz quem você é. O fato de você desencarnar não faz com que você se transforme numa pessoa melhor nem pior. Você continua sendo a mesma pessoa. A experiência do desencarne pode trazer alguma evolução. E no momento que você reencarna, você traz o seu espírito com todos os seus ganhos e todas as suas dificuldades. Às vezes, a doença psicossomática ela pode ser um resquício de uma dificuldade de uma outra experiência. Então, se você vai fazer um estudo psicológico daquele paciente, você não acha nada nessa encarnação que justifique aquela doença. Mas se você fizer uma regressão para vidas passadas, isso é uma coisa que já tem sido feita com técnicas bastante bem desenvolvidas, você pode encontrar a causa em uma outra existência, em uma outra personalidade. E o tratamento dessa experiência de outra personalidade, de uma outra existência, também traz o resultado positivo para sanar a doença psicossomática nessa vida agora. Então, tudo que vem da mente tem que ser considerado no estado atual que a mente se encontra, com todo o histórico dela, não só dessa encarnação, mas de encarnações anteriores também. Olha, a gente tem falado isso de uma maneira assim, parece barrismo, mas acho que a medicina do futuro é a medicina do Cristo. Porque, independente dos rótulos que a gente coloque, espírita, católico, evangélico, muçulmano, judeu, não importa, isso são rótulos. Rótulos que muitas vezes definem meios de se chegar a Deus, não é? Mas, não importa a estrada que você use para chegar no objetivo, para chegar no lugar onde você está buscando chegar. O dia que você chegou, você chegou. Então, se você veio pela estrada A, B, C, D ou E, tanto faz. O que eu tenho visto hoje, que eu gosto de acreditar que é verdade, é que a medicina está se debruçando sobre esse aspecto espiritual nesse momento e ela vai evoluir percebendo que antes de sermos seres biológicos, nós somos seres espirituais. E essa constatação, ela muda radicalmente o nosso foco de atenção, porque hoje o que a gente faz em medicina é cuidar só do corpo físico, né? Muitas vezes negligenciando o nosso espírito, que é a nossa essência.
Então eu imagino uma medicina do futuro ligada às questões espirituais que vão ser muito mais profiláticas do que curativas. Hoje a gente faz a medicina da doença, não a medicina da saúde. Você primeiro fica doente, aí depois você vai no médico. E o médico tenta consertar a doença. A medicina ideal não é da doença, é a medicina da saúde. É a medicina que promova em você a saúde, o fator promotor de saúde. E a espiritualidade vai nessa direção. As questões espirituais, a maneira como a gente vê o nosso paciente, vai mudar. Então eu gosto muito de ver isso, de pensar nisso, que no futuro a gente raramente vai cuidar de doença, a gente vai cuidar de pessoas, para que essas pessoas não adoeçam. Né? E eu acho que é um objetivo das associações médico-espíritas, é esse daí. É que a gente acelere esse processo de percepção de que as pessoas não são corpos, elas são espíritos. Olha, como a gente falou da medicina do futuro e o que a gente tem visto que aconteceu no Brasil, as associações médico-espíritas elas começaram com médicos formados e logo os estudantes foram se aproximando. Hoje a gente tem mais de 64 associações médico-espíritas no Brasil, espalhadas pelo Brasil, e uma boa parte delas já são dirigidas por médicos que eram estudantes e que fizeram parte do que hoje a gente chama de departamento acadêmico. Nós tivemos a oportunidade de fundar há 2 anos atrás o departamento acadêmico da AME Internacional em Lisboa. E esse ano nós já tivemos uma reunião lá em Lisboa e vamos ter outra aqui no Porto, reunindo esses estudantes. Eu imagino que eles são aqueles que vão fazer a reforma. Eles são aqueles que vão chegar já formados com uma outra mentalidade, né? Sem aquele ranço, né? aquela coisa que vinha na formação do médico, que ele era empurrado para o materialismo, era empurrado para o monismo reducionista. Quer dizer, a gente tinha poucas opções. E o que hoje está acontecendo na própria ciência e o que a AME tenta mostrar, a Associação Médico Espírita tenta mostrar para esses estudantes, é que existem outras possibilidades. Ele pode ser médico, ser um cientista de ponta e ainda assim acreditar na espiritualidade. Ele pode fazer uma medicina de alta qualidade científica e ainda assim, ou mais do que isso, melhor ainda, ele acreditar em Deus e poder usar a espiritualidade dele e do paciente dele em favor da saúde. Então, a gente tem pensado muito nisso, que são para esses estudantes que a gente tem que falar. Porque nós estamos lutando hoje como uma minoria, mas que está buscando uma mudança radical e uma mudança definitiva para a medicina e para as áreas da saúde. E são esses estudantes que vão fazer essa transformação acontecer, não somos nós. Então é muito importante para nós que você, que é estudante da área da saúde, se reúna com outros estudantes que, como você, dão importância para essa questão, para a questão espiritual, e se aproximem de instituições como a Associação Médico Espírita para darem a vocês condições, diretrizes, suporte para vocês poderem realmente ser um profissional diferenciado, se formar já como um profissional de saúde que está pensando na medicina do futuro e está querendo já fazer a medicina do futuro hoje. Então estão todos convidados.